Olá pessoal, eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Pois é, galera, hoje eu queria mostrar para vocês mais uma figura de ação, essa aqui, ó. Trata-se do Imhotep, a múmia viva. Ok? Pois é, galera, direto ao ponto. O Imhotep, ele foi um personagem que surgiu nas telas do cinema em 1932, né? 1932. E ele foi interpretado pelo ator britânico Boris Karloff. Até o nome do cara é cavernoso, galera. Boris Karloff. E o Boris Karloff, que já vinha angariando fama e prestígio, né? Porque no ano anterior, em 1931, ele havia interpretado o monstro de Frankenstein. Ele trouxe um visual todo inusitado para a criatura, né? Assim, bem diferente do monstro que a gente entendia, descrito pela autora, né? A Mary Shelley, entendeu? Então era sabe, aquela testa projetada, aquela cabeça reta, aquele terno cafona, né? Pescando, entendeu? E aquele famoso parafusinho no pescoço, gente. Mas olha, eu adorei aquele visual, né? Eu e muita gente, né? Porque aquilo acabou influenciando gerações, né? Inclusive a minha, né? E aquele visual se tornou o mais icônico do monstro, sem dúvida nenhuma, né? Eu gostei bastante. Agora, eu tenho a figura do Frankenstein aí e eu vou conversar com vocês mais tarde sobre o Frankenstein. Ele também faz parte dessa galeria aqui de monstros do Estúdio Universal, tá? Pois é, mas falando do Imhotep, o Imhotep, ele era um sumo sacerdote, não é, do Antigo Egito, né? E ele era, assim, da corte ali do faraó, não é? E estava desenvolvendo um livro, um livro de encantamentos, com o qual ele poderia ressuscitar os mortos, entendeu? Acontece que nesse ínter, ele acaba se apaixonando e se envolvendo com a bela princesa Ankh-Sunamun, a preferida do faraó. Bom, esse romance não tinha como dar certo, né? Realmente não deu. E eles são descobertos, ela pratica então suicídio, até porque ela acreditava que o amado dela ia conseguir concluir esse livro e traria ela de volta à vida. E ele foge, né, tentando desesperadamente terminar esse livro, concluir, né, com o que faltava, né, para que ele pudesse fazer aquele encantamento, mas eles são capturados e condenados à morte. E, gente, assim, o egípcio, ele era uma cultura muito cruel, tá? Então, essa coisa da morte, por exemplo, quando o faraó morria, ele era enterrado junto com todos os seus serviçais, né? Os seus serviçais, eles eram enterrados vivos, entendeu? Porque eles acreditavam que o faraó era uma espécie de divindade, e em algum momento ele voltaria à vida. E aí ele queria ali os seus serviçais prontos para atendê-lo, entendeu? Olha só que brutalidade. Pois é, eles são condenados à morte e são mumificados vivos, né? Enterrados vivos, entendeu? Acontece que milênios depois, 3.000 anos depois, os arqueólogos ali mexendo nas ruínas, né? Escavando as ruínas antigas do Egito, ali nas areias, eles encontram esse livro, né? O livro dos mortos. E aí, ao decifrar os hieróglifos do livro, eles acabam inadvertidamente ressuscitando o Imhotep, né? Que põe em curso, tá, a ideia de trazer de volta a vida à sua amada, entendeu? Esse filme, claro, rapidamente ele se tornou um dos ícones da cultura popular e ele teve sequências, né, O Retorno da Múmia, e teve também outros derivados, com outros atores, entendeu? E outros personagens também. Cáris, a Múmia Viva, é um exemplo. E aí, em 1999, a Universal Studios resolve fazer um remake. Tá? E, gente, foi um dos remakes mais bem sucedidos que eu já vi na minha vida, sabe? Eu fui assistir no cinema. E eu fiquei muito impressionado realmente com a qualidade do filme. No filme de 99, eles trazem um aventureiro, né,
que é interpretado pelo ótimo Brandon Fraser, né, que agora é oscarizado, né, ganhou o Oscar ali com a Baleia, né? E ele faz um ex-legionário, né? Ou seja, ele era da Legião Estrangeira. Só a título de observação, a Legião Estrangeira é o exército mais bem treinado do mundo, galera. As pessoas falam muito e ficam muito admiradas com as proezas dos marines. Mas olha, os legionários são capazes de proezas assim, sabe, inconcebíveis. O pouco que eu li, né, e que eu conheço, eu também fui militar, realmente os caras são exércitos de um homem só, entendeu? Um só vale por mais de 10. Isso com certeza. E aí o Rick, ele também se envolve com a bela Evelyn, né, que é uma bibliotecária aspirante a arqueóloga, entendeu? Que ela é interpretada pela Raquel Welch, que é a esposa do Daniel Craig, que para mim é o melhor 007 da história. Essa é a minha opinião. Eu considero realmente o Daniel Craig o melhor 007, galera, na boa. E na pele do Imhotep a gente tem o Arnold Vosloo, que também deu uma caracterização muito legal, apesar de que o corpo do monstro, esse monstro é todo feito em computação gráfica, mas as partes humanas, né, que tem a presença humana do Imhotep, realmente o Arnold Vosloo, nossa, não é difícil falar, Arnold Vosloo foi muito, muito marcante, entendeu? E na pele da princesa Bela Ankh-Sunamun, eles trouxeram a Patrícia Velasquez, que quase de cara roubou a cena. Porque, aliás, depois de você ver a Patrícia Velasquez toda pintada em ouro, né? Quem quer saber de múmia depois daquilo ali? Mas eles sabem o que fazem, né? Que ela morre logo no início, entendeu? Então o filme correu tranquilamente. E aí o Rick e a Evelyn se juntam a um grupo que eles estão à procura de uma cidade lendária chamada Ramunapitra, ou Ramunapitra, sei lá. Complicado também o nome é egípcio, Ramunapitra. Pois é, aí à procura dessa cidade, eles encontram essa cidade, né, ali escondida nas areias do deserto, e encontram o tal livro, o livro dos mortos, né, o livro da ressurreição. E aí a Evelyn também, inadvertidamente, lê as palavras, consegue decifrar, né, e aí eles acabam despertando o Imhotep, né, e que começa então com em curso o mesmo plano de trazer a sua amada de volta à vida. Pois é, o filme ficou tão bom, sabe, tão bom. Eu diria que mais em particular por conta dos efeitos da Light Magic, né, do George Lucas, entendeu? Que ele rapidamente teve uma sequência. Em 2001 a gente teve o Retorno da Múmia, tá? Trazendo todo o elenco do primeiro filme, o filme anterior, traz todo o elenco, inclusive o mesmo ator, o mesmo Imhotep, tá? E inclusive agora a Patrícia Velasquez aparecendo mais no filme, né? Porque ela foi destaque no primeiro filme, entendeu? E aí, mais uma vez, um grupo de fanáticos, tá? Encontra o livro e desperta o Imhotep, e aí começa, né, toda o desenvolvimento do filme, né, as matanças, as mortes e as cenas de terror, que acabou se tornando, assim, eu considero o segundo filme melhor do que o primeiro, sabe? Melhor, ficou muito melhor. Eu diria que é uma espécie de... É como se fosse o primeiro de novo, gente, só que melhorado, entendeu? As cenas de ação são ininterruptas, assim. Elas são tão frenéticas, sabe? É um ritmo tão alucinado que você tem a impressão de que você está ali, sei lá, andando numa montanha russa, entendeu? É muito chocante. O segundo ainda ficou melhor do que o primeiro. Houve um terceiro filme, mas esse terceiro filme já não é mais uma múmia egípcia, é uma múmia japonesa, né? Ali até interpretada pelo Jet Li. Esse eu não curti, eu descarto ele, né? Você quer conhecer a múmia?
Assim você vê o primeiro e o segundo, entendeu? Esse terceiro ali com Jet Li, com toda assim, o respeito que eu tenho e a admiração que eu tenho pelo Jet Li, mas aquele filme não ficou legal. Acho que bacana mesmo é a múmia egípcia, a múmia japonesa, sei lá, não rolou legal não. Ok? Mas é isso aí, galera. Então esse aqui é o Imhotep, tá? Ele aqui, essa figura, ele é derivado do segundo filme, sem dúvida. Aqui a gente tem inclusive uma múmia anã, né? Que ela faz parte do filme, ela aparece uma tribo de múmias anãs no segundo filme. Então a gente tem um monstro com toda a sua estrutura, tá? Aqui a gente vê os tais escaravelhos que estão no filme também. São escaravelhos carnívoros, tá vendo? Aqui atrás ainda a gente tem algumas pedras, né? Que remetem às ruínas de uma cidade, de uma civilização, né? As areias do Egito também na base, tá vendo? Então é uma figura muito, muito perfeita, muito bem detalhada. Ela não é articulada, exceto os braços e a cabeça tem articulações, mas o corpo não tem articulações, tá vendo? Então é isso aí, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre o Imhotep. Eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um like para mim. Tá? Se curtiram o programa, se inscrevam no canal. Me sigam aqui no Além do Crepúsculo. Compartilhe com os amigos, parentes, inimigos, sei lá. E aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam do programinha, ok? E como eu sempre digo, nós voltaremos a nos ver.